Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ano letivo 2021. Eu sou o professor Ranelson Santos e vou ser o professor de matemática dos 7º anos B, C e D, ok? Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa aula. A gente vai começar hoje com o estudo dos números inteiros, mais precisamente, a adição de números inteiros. Vocês podem verificar na página 12 do livro de vocês, do livro Telares, que vocês vão ter um pouco mais de exemplo, um pouco mais de aprofundamento nos conteúdos que a gente vê aqui, tá? Aqui é mais para dar uma explicação a mais, deixar mais claro o conteúdo, para vocês absorverem mais informações, ok? Então vamos lá. Primeiro, para explorarmos os números inteiros, a gente tem que recorrer aos números naturais, que são os números que a gente usava para contar. Até agora, contamos com eles. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 e assim por diante. Só que é natural que surja essa pergunta. Será que há quantidades que a gente não pode contar com esses números, com os números naturais? E a resposta é sim. Sim, há essas quantidades, tá? E elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Principalmente temperatura. Nós podemos ter temperaturas de 25 graus. Graus Celsius é a medida adotada aqui no Brasil, tá? Acho que todo mundo já conhece. Nós podemos ter temperaturas de 10 graus e também temperaturas como menos 3 graus, menos 2 graus Celsius, ok? Então, essas quantidades, percebam que, apesar de aparecer números, algarismos, que nós estamos acostumados, que vemos nos números naturais, por conta desse sinal aqui, percebe-se que essa não é uma quantidade simples que possa ser contada com números naturais. E aqui entram os números inteiros. Bom, aqui, para exemplificar esse tipo de quantidade que são temperaturas que não podemos contar de forma tão simples com números naturais, podemos pegar como exemplo Rio 40 graus, quase ditado popular, e uma temperatura medida no Rio Grande do Sul. Ou seja, Rio 40 graus, Rio Grande do Sul, menos 5 graus Celsius. É normal imaginar que menos 5 graus é uma temperatura muito baixa, tá? Deve fazer muito frio. Porém, por que a gente representa assim? Menos 5 graus. E a gente já tem a noção intuitiva de que é menor do que 40 graus Celsius, tá? Mas primeiro, que diferença é essa daqui? Qual a variação de temperatura? Tá? Eu poderia operar números assim, eu sei somar, eu sei multiplicar, eu sei dividir números naturais. A pergunta é, se eu trabalhar com números como esses, que representam quantidades como essas, será que eu ainda consigo fazer essas operações? E lembrando, são números que representam, por exemplo, temperaturas negativas, coisas que a gente não está acostumado ainda a trabalhar. Vamos adotar aqui mais um exemplo, tá? Deixar bem didático, explicar bem o que seja o conceito, já que a gente não vai poder abordar diretamente o início do conteúdo, que vocês podem verificar lá na página 12 do livro, acompanhar um pouquinho melhor, dar uma lida. Vamos mastigar bem esses exemplos aqui. A gente pode imaginar os números inteiros, os positivos, como sendo os números naturais que a gente já conhece, que a gente usa para contar. Porém, a gente vai ter também números que representam coisas como essas aqui. Você deve 20 reais. Ou você gastou 20 reais. O que dá no mesmo. A pergunta é, você pode simplesmente escrever isso aqui. Você deve 20 reais, você gastou 20 reais. Ou olhar na sua conta bancária, caso você esteja uma, na do seu pai, do seu irmão, quem possuir, e ver que vai aparecer isso daqui, ó. Menos 20 reais. Tá? Por quê? Números negativos, em sua essência, eles foram criados não somente para isso, mas uma das suas funções é representar subtrações, perdas ou decrescimento, quando algo decai, quando você perde alguma coisa de fato, ou você gasta. Se na sua conta você gastou 20 reais, o que você vai ver é isso aqui, menos 20 reais. É a forma mais rápida e objetiva de escrever o que está aqui em cima, que você gastou 20 reais da sua conta. Tá? Então é isso aqui que representa uma subtração de alguma coisa. Aqui vamos para mais um exemplo. Novamente, usando a questão monetária, que todo mundo gosta. O que é que acontece? Vamos supor que eu ganhei 5 reais. Supondo que eu ganhei 5 reais, o que possivelmente eu veria no saldo de uma conta, uma possível representação para essa quantidade, que faz muito sentido, é imaginar que eu tenho mais
R$5, tá? Eu ganhei R$5, mais R$5 para mim. Só que eu gastei R$2. Vamos imaginar. Números negativos, os números inteiros negativos representam perdas ou subtrações. Dessa maneira, a gente pode representar esse gasto de R$2 como menos R$2. Mais menos R$2. Por que mais menos R$2, tá? Eu estou escrevendo menos aqui, ó, esse sinalzinho de menos e o R$2, para representar que eu perdi R$2, que eu gastei R$2. Subtraíram R$2 de mim. E esse mais aqui representa que eu estou somando essas duas quantidades. Ou seja, eu tinha R$5 positivos antes, mais R$5. R$5 que eu ganhei e agora eu perdi 2. Tá? A função desse mais aqui, desse símbolo de mais, é juntar essas duas quantidades. E novamente, ó, eu perdi R$1. Subtração, perda, números inteiros negativos. A ideia é essa, tá, pessoal? Sempre que você tiver algo que você perdeu, que você quer representar uma subtração de alguma coisa, algo que perdeu quantidades, que você gastou, que você fez no crédito, no seu cartão, algo do tipo, sempre vai aparecer um sinal de menos. E é para isso que servem os números inteiros. Aqui nós vemos uma representação que a gente pode chamar de reta numerada, ok? Isso daqui nada mais é do que uma forma mais fácil de ver os números inteiros. Se a gente pegar a parte do zero para frente, os números inteiros positivos, a gente tem o conjunto dos números naturais, que a gente já conhece, a gente já trabalha, a gente já viu no sexto ano. Se a gente pegar a parte do zero para a esquerda, tá? Para a direita naturais, para a esquerda temos os números negativos. E olha que coisa interessante. É fácil ver que 1 é menor do que 5. Tá? E isso vai se repetir ao longo de toda a reta numerada. Números negativos são menores do que 0 e são menores do que os números positivos. Algo que não é muito intuitivo, pelo menos não no começo. O menos 6 ele vai ser menor do que o menos 2. Apesar de que, se a gente pega do lado da direita, a gente vê que o 2 é menor que o 6, para os números positivos, tá? Para os números negativos, a história é um pouco diferente. Porque percebam que a gente não viu que a ideia de número negativo está relacionada à perda, a algo que decaiu. Então, quanto mais para a esquerda eu vier, se eu pegar, por exemplo, menos 21, o menos 21 vai ser menor do que o 0. E também o menos 21 vai ser menor do que o menos 2, por exemplo. Por quê? Menos 21. Se a gente imaginar assim, questão de reais, quer dizer, quem gastou mais? Quem gastou R$21 ou quem gastou R$2? Percebem? A perda de dinheiro, a perda de quantidade quando você tem menos 21 é muito maior do que quando você tem menos 2. Ok? Então, quanto mais para a esquerda, menor o número. Isso vale para toda a reta. Quanto mais para a direita, maior o número. Do 0 à direita são os números positivos. Do 0 à esquerda, os números negativos. Isso se repete em vários outros sentidos, tá? Você pode imaginar que, se eu vou avançar, é uma quantidade positiva que eu vou medir. Se eu vou regredir, uma quantidade negativa. Se você imaginar a altitude em relação ao nível do mar, se você está acima do nível do mar, é uma quantidade positiva. Abaixo, uma quantidade negativa. Para o nosso estudo, a forma mais fácil a gente tem de ver, de usar e até de fazer algumas contas é a reta numerada. Tá? A gente vai ver isso a seguir, que a gente pode resolver alguns cálculos baseado nela. E nesse pensamento de que se eu tenho uma quantidade positiva, eu ando para a direita na reta numerada. Se eu tenho uma quantidade negativa, eu ando para a esquerda. Vamos fazer aqui alguns exemplos que estão bem parecidos com os do livro, tá? Inclusive com as questões que vocês vão fazer. Observem que, imagine que você está aqui, no mais um. Você tem R$1, você está a 1 metro acima do nível do mar, você está a 1 metro à frente de alguém. Coisas desse tipo, sempre ideias de quantidades positivas, tá? Se eu venho para o mais 3, como é que eu faço isso? Mais 2 unidades, do que você estiver contando, tá?
Se eu somo 2, lembre-se, quantidades positivas eu ando para a direita na reta numerada. Se eu ando 2 casas, ou 2 unidades, se eu somo 2, eu saio do 1 e vou para o 3. Vamos fazer o caminho inverso? Se eu estou aqui no 3, bem aqui, e eu faço o seguinte, eu te tiro 3 quantidades, tá? 3 unidades. Você vai vir para o 0. Você estava no 3. Menos 3 agora, você anda para a esquerda. Sempre que você tiver somas, agora que a gente vai trabalhar com adição, de quantidades negativas, você anda para a esquerda aqui. Lembre-se sempre disso. Eu vou repetir isso algumas vezes, correndo o risco de ser muito repetitivo, mas é para fixar a ideia, tá? Se a gente está no 0, aqui, e novamente, menos 1, eu ando para a esquerda. Do menos 1, eu vou andar 4 casas para a esquerda. Para a esquerda é menos, tá? Sempre negativo. Sempre que eu ando para a esquerda, eu estou com quantidades negativas. E eu venho aqui para o menos 5. Só escrever esse 5 aqui. Para o menos 5. Agora, observe que inicialmente eu estava no mais 1. Somei 2 quantidades e fui por 3. Como é que a gente vai representar algebricamente, ou seja, no papel, fazer contas para representar essa nossa caminhada? Mais 1, mais 2, eu estou no 3. Ou seja, vamos pegar essa parte aqui, que eu estava no menos 1, que eu me ia até o menos 5, tá? Vindo para a esquerda, ou seja, uma quantidade negativa. A gente pode representar isso assim, ó. Menos 1. E eu vou somar, ou seja, adicionar, menos 4. E, portanto, eu chego ao menos 5. Ó, o sinal de mais aqui ele representa juntar quantidades, tá? Adicionar quantidades. Eu já estava uma unidade à esquerda do 0, sempre negativo à esquerda, e eu adicionei mais 4 unidades também à esquerda, então eu vim para o menos 5. Tá? Percebam que a ideia aqui eu estou juntando quantidades positivas depois negativas. Se a gente pega quando a gente estava no 0, por exemplo, a gente pode interpretar assim, ó, 0 mais menos 1, que é igual a menos 1. Tá? Ok? Eu estava no 0. Andei uma casa para a esquerda. Somei menos 1. Como quero interpretar? Eu vim parar no menos 1 de novo. Então imagine sempre isso, tá? Independente de onde eu estiver na reta numerada, particularmente eu gostava de imaginar assim: o primeiro número da adição é a posição que eu estou nessa reta, tá? O segundo número vai me dizer se eu vou andar para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita. Se eu ando para a direita, quantidades positivas. Para a esquerda, quantidades negativas. Repetindo isso mais uma vez. Vamos fazer mais alguns exemplos. Usando a ideia de números positivos e negativos que a gente aprendeu até agora, vamos analisar isso aqui, ó. Se fazia menos 3 graus Celsius em uma dada cidade, qualquer um que você quiser escolher, e a temperatura subiu 6 graus, a gente pode fazer uma conta para saber qual a nova temperatura aqui. Primeiro de tudo, vamos para a ideia da reta numerada, só que agora imaginando como se fosse um termômetro, tá? Se fazia menos 3 graus e subiu a temperatura, eu vou colocar o menos 3 graus aqui, ó, aqui embaixo. E eu quero saber quem é essa temperatura nova, depois que a temperatura subiu. Eu sei que essa temperatura subiu 6 graus, ou seja, mais 6 graus. É um exercício bacana fazer isso no caderno, tá? Desenhar realmente a reta numerada. E você vai perceber que se eu estou aqui no menos 3 graus, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e 3. Mais 3 graus positivos.
que é que acontece? Se eu estou somando 6 graus, se a temperatura subiu 6 graus, então eu andei para a direita, tá? São situações bem parecidas, quase que iguais. Só que aqui eu estou no termômetro, eu estou jogando para a reta numerada, para fazer esse cálculo de forma mais consciente, tá? Aqui seria o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó, a gente pode até contar realmente essa mudança. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mais 6 graus, tá? Eu subi a temperatura mais 6 graus, sendo bem repetitivo. Isso aqui, a gente usa a ideia da reta numerada, ou a gente pode fazer simplesmente de forma algébrica, fazer realmente a continha, tá? Mas sempre que tiver um problema envolvendo os números inteiros dessa natureza, tente pensar na reta numerada. Ajuda bastante. Novamente, em mais um exemplo, só que agora com dinheiro, né? O que é que acontece? Vamos supor que eu devia R$20, hoje gastei outros R$10. Fazendo as continhas bem rápidas, é fácil a gente perceber que se eu devo R$20, devo R$20 para um amigo meu. Peguei emprestado, não sei, gastei R$20. Eu vou e gasto mais R$10. A primeira coisa que vem à mente é, eu agora estou devendo R$30. Tá? É bem rápido de ver isso. Mas vamos escrever. Se eu devo R$20, eu tenho menos R$20. Ok. Eu gastei outros 10. Então, mais. É importante que quando vocês forem trabalhar com somas, divisões, multiplicações, qualquer operação que envolva números negativos, tentem sempre colocar os parênteses nos números negativos, tá? Isso evita muita confusão e facilita as contas. Olha só, se eu gastei mais R$10, então menos R$10 aqui. Ou seja, isso daqui vai me dar menos R$30. Percebam que são duas quantidades negativas, ou seja, duas perdas. Se eu estivesse imaginando uma reta numerada, eu já estaria à esquerda do zero, no valor negativo, e andaria ainda mais para a esquerda. Por quê? Por que que esse sinal de menos aparece aqui? Inclusive é uma das questões de vocês. Quando a gente soma quantidades negativas, é muito intuitivo pensar que vai dar uma quantidade negativa. Se você continuar gastando dinheiro, você vai continuar perdendo dinheiro, vai estar com saldo negativo, nunca vai chegar nem no zero, nem no saldo positivo. Compreendem? Então, vamos imaginar, se eu quisesse pagar esses R$30, eu teria que somar R$30 aqui em cima. Entenderam? Então sempre tem essa ideia envolvida. Com relação ao dinheiro é mais fácil de imaginar. E essa parte. Por hoje é isso, tá? Isso é uma breve introdução à adição dos números inteiros, uma explicação baseada no nosso livro, tá? Tá tudo alinhado com o livro. Um pouquinho por alto, não vai ser tão aprofundado para a gente não perder tanto tempo, a aula não ficar tão longa. Mas, bons estudos, se esforcem. E eu gostaria que vocês, antes ou depois de responder o formulário, quando estivessem assistindo a videoaula e tentando resolver as questões, tirassem dúvidas, tá? Perguntassem, dessem dicas, o que vocês acham que pode melhorar, se a letra está grande, se está pequena, se está muito apertada. Enfim, interajam comigo para que eu possa melhorar sempre e a gente consiga fazer um excelente ano letivo 2021. Sejam muito bem-vindos, tá? Só ressaltando, eu sou professor de matemática das turmas do 7º ano B, C e D. O nosso horário vai ser sempre na segunda, de 9 às 11 da manhã, tá? Para vocês receberem atividades e tentarem resolvê-las assistindo às nossas videoaulas. Ok? Muito obrigado e bons estudos!